Fala galera, se no último vídeo a gente pôde conferir o teste da Mercurial Vapor Next Naturgy, hoje é dia da gente levar a campo a Mizuno Morelia Neo 3 Beta Elite. Então, para poder conferir tudo que essa chuteira pode oferecer dentro de campo, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futeboxing. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho recado. Se ao final desse vídeo você tiver um interesse na compra de uma chuteira igual a essa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai poder fazer a pré-reserva dessa chuteira lá na Trinity Sports diretamente com o Magno, que é o vendedor lá da loja. Agora, se você está buscando qualquer outra chuteira, já está de olho ali naquela pequena promoção, é só você também utilizar o link que está aqui na descrição do vídeo e fazer a sua compra lá no site da Centauro. Lá também nós temos aqui um desconto exclusivo da Futeboxing que vai te dar 10% de desconto extra em cima do valor final da sua compra. Mas esse desconto é válido apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, também ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. Só lembrando que nós também já fizemos o vídeo de análise da Morelia Neo 3 Beta Elite aqui no canal, os cards estão aqui em cima para vocês estarem conferindo também esse vídeo. Lá foi aonde a gente deu todos os detalhes técnicos dessa chuteira e o que esperar dela dentro de campo. E para quem for conferir esse vídeo vai perceber que eu estou com outro modelo lá, né, fazendo a apresentação da chuteira e tudo mais. Nós estamos aqui com essa versão aqui blackout, apenas com alguns detalhes em vermelhos para poder dar um pouquinho mais de vida a este esquema de cores, mas a diferença entre as duas chuteiras não ficam só nesse detalhe de esquema de cores. Essa pratinha aqui, ela tem aqui uma pequena exclusividade, que é uma versão protótipo. As versões protótipo, assim como as versões sample, quando eu fiz a análise da Mercurial Superfly 8 Elite, nós temos aqui uma sample também. Ela é feita para algum tipo de apresentação de algum executivo da marca, ou então até mesmo no caso do protótipo em si, ele pode ser levado a campo para por algum jogador para fazer algum tipo de teste com a chuteira e depois dar aí os seus relatos, o seu feedback a respeito da chuteira, e assim a marca ir moldando a chuteira e lapidando a chuteira até chegar o seu produto final. Esse par chegou até mim através de um amigo, né? Ele me ofereceu esse par, parece que veio lá de dentro do escritório da Mizuno, alguma coisa parecida nesse sentido, mas de qualquer jeito eu consegui mais este par aqui para a coleção e pude também levá-la para campo. Então a gente vai poder fazer aqui também alguns relatos com relação ao tamanho, já que algumas pessoas também me relataram que a versão, no caso aqui a minha versão preta aqui, tem aqui o meu tamanho regular, que é o 41 brasileiro, diferente também da prata, que tem o tamanho 40,5 brasileiro, ou seja, meio tamanho a menor daquilo que eu realmente calço. E aqui na preta nós temos uma leve sobrinha na pontinha da chuteira. Como eu falei lá no vídeo de análise, não é nada o suficiente para que faça com que eu desça qualquer numeração, é apenas aquela folguinha que deixa ali os nossos dedos um pouquinho mais confortáveis, mas nada mais do que isso. Mas eu ainda assim consegui jogar com esse tamanho 40,5, meio número menor, porém de qualquer maneira eu tive um problema depois que o corpo esfriava. Por mais que aqui na frente eu não tivesse nenhum tipo de aperto, a chuteira se adaptou muito bem ao meu pé, até mesmo pelo fato dela possuir aqui o couro natural, ela acaba esticando um pouquinho mais e assim tomando a forma ideal dos meus pés. Já que na lateral do meio pé também nada a reclamar, ela conseguiu se adaptar muito bem aos meus pés, principalmente por eu ter aí uns pés um pouco mais estreitos, um pouco mais magros. Talvez essa questão da largura nem fosse mesmo causar algum tipo de problema. A preocupação maior ficava mesmo por conta do comprimento da chuteira. Mas, como eu falei, aqui na ponta do pé, aqui nos dedos aqui, zero problema. O que me trouxe um pouco mais de problema mesmo foi aqui na parte do calcanhar.
e a chuteira não chegou a causar bolhas, o que causou mesmo foi o ponto de pressão. E depois que o corpo esfriava, eu tinha uma verdadeira dor no calcanhar que por vezes ficava até mesmo um pouquinho mais difícil de caminhar depois do uso um pouco mais intenso com essa chuteira. Mas quando a gente utiliza ali, faz apenas aquela peladinha, aquela brincadeirinha mesmo ali, sem forçar tanto, aí ok, zero problema. Agora se a gente já leva para um joguinho, para um 3 pontos, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas durante o jogo foi zero problema, a chuteira se mostrou extremamente confortável, uma chuteira extremamente leve e traz ali aquela sensação de pés descalços mesmo, já que é uma chuteira muito leve. E já que a gente tocou aí nesse assunto de sensação de pés descalços, vamos dar aqui uma observada no que eu senti mesmo com relação à parte superior da chuteira, com relação ao seu cabedal. Já dei ali uma pequena abordada com relação ao couro natural, que ele acaba se expandindo um pouquinho e tomando a forma dos seus pés o mais rápido possível. Então é de fato aqui um couro bem macio. É nessa versão Elite aqui um couro um pouquinho mais grosso mesmo daquilo que é mais esperado, e apesar de ser um protótipo, eu não vejo aqui maiores diferenças com relação à sua versão final, à sua versão que chega às mãos dos clientes, né, às mãos dos consumidores finais. Então nós temos algo realmente aqui nesse caso desse protótipo, que inclusive para mim talvez eu acredito que seja aqui a versão final, aquela que depois disso já vai direto ali para as prateleiras, né? Vai para o consumidor final. Então muito por isso aqui nós temos algo bem semelhante ao que eu encontrei nessa Morelia Neo 3 Beta Elite na cor preta, né? Então vai ser bem igual aqui, uma sensação com relação à outra, é tudo bem igual, já que eu utilizei também as duas por muito tempo. Então nós temos aqui um couro bem macio, como eu falei, um pouquinho mais grosso do que o esperado, mas ainda assim que proporciona uma excelente sensibilidade ao toque na bola, aquele primeiro toque, a um domínio que a gente vai fazer com essa parte do pé. É realmente algo bem confortável, algo bem satisfatório com relação a esses pontos. Já o restante da chuteira, que é feito todo em Barefoot Knit, que é o knit da Mizuno, né? Aquele material texto que a gente encontra lá, por exemplo, na Nike, que é o Fly Knit, na Adidas o Prime Knit e por aí vai. Então aqui nós temos o Barefoot Knit, é algo bem fino, algo bem confortável também, que possui uma excelente elasticidade, né? Então nós temos algo realmente muito bom com relação ao Barefoot Knit. Ele se adapta muito bem ao nosso pé, não causa nenhum tipo de ponto de pressão, muito pelo contrário, ele exerce um conforto também digno de Mizuno, que acompanha aqui o nível de conforto, talvez até mesmo desse couro que é utilizado aqui nessa versão Elite da Morelia Neo 3 Beta. Então é algo realmente bem agradável de se ter nos pés. E com relação à forma num todo, já até relatei aqui com relação que eu não tive maiores problemas utilizando esse tamanho 40,5, até mesmo pelo fato dos meus pés serem um pouco mais magros. Mas pelo fato desse knit ele ser bem elástico, talvez aí as pessoas que têm aí os pés um pouquinho mais largos consigam utilizar essa chuteira, mas tendo aí um pouquinho de dificuldade para poder colocar ela, já que o seu colar aqui é um colar um pouquinho mais estreito, então talvez tenha um pouco mais de dificuldade na hora de colocar a chuteira, mas depois que ela entrar no pé, eu acredito sinceramente que não terá maiores problemas, tá? Então é de fato também uma chuteira que consegue se adaptar aí a diversos tipos de pés diferentes. E mais uma vez, aqui eu não tenho nenhum tipo de ponto de pressão, não tem uma compressão muito forte, também é verdade, do Barefoot Knit. Talvez até mesmo que a marca preze um pouco mais para o conforto. E já que também a chuteira possui os cadastros, então ele faz todo aí o trabalho de deixar aí os nossos pés bem presos dentro da chuteira, não sendo necessária aí essa maior compressão desse knit da Mizuno. A Mizuno Morelia Neo 3 Beta Elite é considerada aí uma speed boot, uma chuteira de velocidade. E quando se trata aí de chuteira de velocidade, speed boot, a gente sempre pensa aí que esse tipo de chuteira precisa de ter um solado um pouco mais agressivo, com travas chevron, por exemplo, que vão oferecer uma tração um pouco maior. E seguindo aí o padrão da Mizuno, nós podemos observar que aqui nós temos praticamente apenas travas cônicas, deixando apenas essa central aqui como longitudinal. Agora, eu não tenho o menor problema com relação à tração em si
que essa chuteira pode oferecer. Obviamente que lá na Mercurial, lá na Adidas X, lá na Puma Ultra, por exemplo, que tem esse tipo de trava um pouco mais agressiva, o agarre dela com o gramado vai ser maior do que as travas cônicas. Isso daí não me restam dúvidas e também não há o que discutir. Mas em contrapartida, essa daqui vai ser uma chuteira que vai conseguir te oferecer um pouquinho mais de conforto neste ponto e também facilita um pouquinho mais aí os giros dentro de campo. Mas está longe também de deixar a desejar uma tração ideal, algo que a gente vai sentir falta ou qualquer coisa parecida. Você vai conseguir dar os seus melhores arranques, você vai conseguir mudar de direção com facilidade também, sem perder qualquer tipo de tração. Obviamente você vai ir para um campo que tem a grama muito mais alta, aí nem mesmo as travas Chevron normais vão te segurar, já que o ideal vai ser as travas de ferro que entram aí muito mais fundo no gramado, né? Mas com relação à tração em si, nada a reclamar. Essa daqui também é uma placa já bem flexível, com o uso ela vai melhorando cada dia mais, mas já desde o primeiro dia de uso a gente já se sente bem confortável com esse tipo de solado. Voltando um pouquinho agora ao assunto da parte de sensibilidade ao toque na bola, eu acho que a gente tem aqui algo bem favorável, algo bem satisfatório, pelo fato desse cabedal ser um cabedal bem fino, né? O barefoot knit ser bem fino, a gente ter aqui nas partes mediais do pé, tanto na parte externa quanto aqui na parte interna, nós temos algo bem fininho, a gente consegue ter a sensação de fato de pés descalços e ter a sensação de onde nós estamos batendo efetivamente com o nosso pé na bola. Então se a gente está batendo aqui com a chapa, se a gente está batendo aqui com o peito do pé, ou então se a gente está aí, sei lá, vamos colocar aí que você está batendo de uma maneira um pouquinho diferente, ou até mesmo aí uma maneira um pouquinho errada na bola, você vai saber exatamente aonde é que foi que o seu pé bateu na bola, já que esse cabedal é um cabedal extremamente fino, você consegue ter a real noção de como você deve ou como você bateu na bola, e assim você vai conseguir ter essa melhor sensação. E de fato, essa daqui é uma chuteira que praticamente não pesa nada no seu pé, deixando você aí o mais confortável possível dentro de campo. Se até agora foram apenas boas notícias, vem aqui algumas más notícias, mas algumas más notícias que vem aí com um verdadeiro asterisco ao lado dela. Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, essa daqui é uma Morelli Anel 3 Beta Elite protótipo, essa versão prata aqui, e também é meio número a menos daquilo que eu realmente calço, daquilo que eu estou acostumado a utilizar nas chuteiras da Mizuno. E talvez aí, muito pelo fato de um desses dois aspectos, de ser protótipo ou de ser de um tamanho menor, essa minha chuteira ela acaba por apresentar um desgaste excessivo num curto período de tempo. Eu tenho utilizado ela aí mais ou menos aí nos últimos 15 dias de forma direta, né? Utilizando aí umas 2-3 vezes na semana, e ela apresentou alguns desgastes aqui que me fizeram meio que torcer o nariz. Por exemplo, aqui na parte lateral, já junto do solado, vocês podem perceber que nós temos aqui algumas pequenas quebrinhas aqui na bordinha do solado. Já que na parte interna aqui nós temos aqui um leve descolamento, como vocês podem perceber. Outros detalhes também que me chamaram a atenção está até aqui no outro pé. A gente pode perceber que a costura da chuteira já começou a despontar, tanto aqui nessa parte interna quanto aqui também na parte externa. Então nós temos alguns desgastes excessivos para muito pouco uso dentro de um período de tempo muito curto, né? Então isso daí é algo que me preocupa. Mas como eu falei, essas más notícias vêm aí com asteriscos ao lado. Primeiro, por fato dessa chuteira ser um protótipo. Isso daí nos leva a crer que talvez essa seja uma chuteira que de fato vai durar pouco, justamente por ela não ter tido ali talvez aquele acabamento mais preciso, aquele acabamento com um pouquinho mais de cuidado. Como foi apenas um protótipo, a pessoa ia apenas apresentar essa chuteira em uma reunião, ou o jogador ia levar ela para campo e usar ali umas 2-3 vezes, depois dar o feedback dela, alguma coisa nesse sentido. Então acaba por se explicar esse pequeno desgaste excessivo em um curto período de tempo. Agora, o outro detalhe que a gente tem, como eu relatei, é que essa chuteira é meio tamanho a menos daquilo que eu realmente calço.
Então talvez muito por isso ela não tenha aguentado aí alguns movimentos que eu tenha feito dentro de campo, e muito por conta disso, pelo fato dela ser meio número a menor, ela acabou aí, vamos falar assim, estragando muito rapidamente. E eu falo isso com um pouco mais de propriedade, porque aqui nessa versão preta, nessa versão final que a gente tem, que é exatamente a mesma chuteira, a Anel 3 Beta Elite também, nós não temos aqui estes mesmos desgastes. E olha que essa chuteira eu já utilizei ela por muito mais tempo do que a versão prata, a versão protótipo. E ela, como é o tamanho 41, ela também aqui não apresenta nada, como eu falei, não apresenta nenhum tipo de problema. Então talvez esses pequenos desgastes sejam mesmo pelo fato da chuteira ser meio tamanho menor daquilo que eu realmente calço. Fazendo aí uma avaliação geral, as considerações finais a respeito da Mizuno Morelia Neo 3 Beta Elite são as melhores possíveis, ficando aí esse pequeno sinão a respeito aí dessa pequena questão de durabilidade, mas como eu falei, também ficou a questão da dúvida aí de ser uma chuteira um pouco menor daquilo que eu realmente calço e também de ser um protótipo. Então a gente vai levar a crer que de fato ela é uma chuteira um pouco mais durável, já que aqui na versão final, do consumidor final, com tamanho ideal para os meus pés, ela não apresentou nenhum tipo de problema. Então a gente pode aí até mesmo deixar de fato aí esse asterisco, esse pequeno probleminha de durabilidade que eu relatei para vocês agora há pouco. Agora, com relação à chuteira no geral, conforto, sensibilidade, leveza e tudo que você possa imaginar, é de fato uma chuteira que leva aí a nota 10. E lembrando que essa daqui nem é a top das top de linha da Mizuno, já que acima dela nós ainda temos a Mizuno Morelia Neo 3 Beta Japão, aquela que é fabricada lá no Japão, toda artesanal, toda à mão. Então nós temos algo ainda mais precioso daquilo que a gente tem aqui, mesmo essa versão também sendo considerada aí sim uma versão profissional, já que todos os materiais que nós temos aqui também são aplicados lá nessa versão japonesa. Fica aí mesmo uma diferença de uma para outra com relação à construção da chuteira, com relação mesmo à sua fabricação. Se vocês ainda querem um spoiler, tá vindo uma japonesa por aí, então aguardem aí que daqui mais ou menos aí um mês, mais ou menos um mês e meio, talvez a gente já vai ter essa japonesa aqui nas nossas mãos. Então a gente vai poder fazer um pequeno comparativo de uma com a outra. Mas falando aqui, voltando a falar dessa versão Elite, como eu falei, todas as recomendações aqui são de fato as melhores possíveis. É uma chuteira realmente incrível e que nos deixa de fato de boca aberta desde o primeiro dia de uso. E você, já utilizou a Mizuno Morelia Neo 3 Beta Elite? Então me conta tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Como eu falei no início do vídeo, se você gostou da Mizuno Morelia Neo 3 Beta Elite, você tem que entrar em contato direto com o pessoal lá da Trinity Sports através do link que está aqui na descrição do vídeo. Você entra em contato com eles e já faz a sua compra, que está valendo aí em uma pré-venda. Então lá o pessoal é revendedor autorizado da Mizuno, então não tem aí o menor problema com relação à confiança ou qualquer outra coisa parecida, seja aí de chuteira falsa e por aí vai. Lá o pessoal é 100% garantido. Agora, como eu falei também, se você está buscando aí aquela outra chuteirinha que você quer, ou então está esperando aquela promoção ideal para poder comprar a sua chuteira, você tem que participar lá do nosso canal no Telegram. Lá é onde a gente posta as melhores promoções que estão rolando na internet. O link desse nosso canal também está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!